Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 28 de novembro de 2022 para os eventos 730978 e 734186 na UC de automação. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui, vocês me confirmam se está aparecendo. Estão vendo um documento aí? Confirma para mim, Gilei. Aplicações e vantagens, né? Isso. Bom, aqui é uma apostila sobre os CLPs, né? Eu vou aumentar aqui o zoom para melhorar. Trouxe esse material justamente para a gente já ficar mais dentro do CLP, como vocês estão estudando lá o ladder, né? Aqui a gente vê a parte mecânica dele, tanto a mecânica como ele funciona, né? Que é a linguagem dele, vocês estão vendo como fala, estão vendo no presencial e não sei se consegue ver tudo isso aqui, que é a parte teórica, né? Então já trazendo para vocês, o CLP veio justamente para fazer esse controle, né? Então você faz um programa e com isso ele roda, né, diversos dados que você colocou para não ter mais a participação humana. Como assim, né? Então você coloca alguns parâmetros, né, seus ranges lá, set points e tudo mais, e ele vai rodar sempre dentro daquela configuração. Então, enquanto você não mudar a configuração dele, ele vai rodar aquele programa, né, uma certa programação. As vantagens, né, a gente já falou muito, então, confiabilidade e flexibilidade, né, menos espaço, consome menos energia, fácil programação, e aí você pode reprogramar também, né, você pode escrever de novo, implementar alguma coisa, mudança, reutilizável para outros processos, né, não serve só para nossa área aqui de refrigeração, dá para usar para outros, né, processo, rapidez na elaboração de projetos e capacidade de comunicar-se com outros dispositivos. Então, essa rapidez na elaboração é justamente a ladder, né? A linguagem ladder, que simplifica muitas vezes. Pode ser que fique gigante seu processo, mas com certeza você tem muito mais parâmetros para controlar. Então, como que ele funciona, né? São as entradas, com isso passa pela unidade de processamento e aí manda um sinal para a saída, né? Então, é basicamente o seguinte, como que seria desenvolvido o ciclo, né, do CLP. Então, vem o início, ele verifica, né, os estados das entradas, então, todos os dispositivos que você tem nas entradas do CLP, ele vai mandar um sinal, ele vai verificar, vai transferir esses dados para a memória, e depois disso ele compara com o programa. Então, um exemplo, ele está recebendo lá do termostato que a temperatura interna do seu ambiente está 27 graus, e o set point é 23. Então ele vai receber esses dados, né, 27, transfere para a memória que armazena, compara com o programa. Ah, o set point é 23. Então o que que ele faz? Atualiza as saídas. Vou mandar entrar mais um compressor, por exemplo. E aí vai fazendo isso. Aí ele volta e verifica de novo. Ah, tá 25. Continua, né? Quero chegar a 23, mantém as saídas, mantém os dois compressores, né? Depois ele vai lá e verifica, ah, tá 22, então agora eu posso tirar um compressor, se for inverter, né, diminuir a rotação, e assim vai. Então, né, como que funciona? Ele, olha lá, ó, ligar o CLP, verificar o funcionamento, memória, circuitos auxiliares existentes de programa, desativando todas as saídas. Depois verifica os estados das entradas, transfere os dados para a memória, compara com o programa, atualiza as saídas. E a estrutura interna dele é rede elétrica, fonte de alimentação, unidade de processamento, memória do programa monitor, memória do usuário, memória de dados, memória e imagem das entradas e saídas, circuitos auxiliares, bateria. Ele tem o terminal de programação, né, que geralmente é aquelas entradas, se eu não me engano, era... Caraca, eu já fui atrás de adaptador para conversar com o CLP, já não lembro mais o código. Era algo próximo a 485R, alguma coisa 485, algo nesse sentido. Não sei se alguém já trabalhou, mas agora me fugiu da memória. Tem os módulos de saída, módulos de entrada e o processo, né? A fonte de alimentação, isso aqui já é um dado importante, né? Então, a fonte dele vai converter, né, a tensão de 110 até 220 para a tensão de alimentação dos circuitos eletrônicos, né, que é 5 volts corrente contínua para o microprocessador, memórias e circuitos auxiliares também, né, e 12 volts corrente contínua para comunicação com o programador ou computador.
bem como manter a carga da bateria e fornecer tensão para a alimentação das entradas, né, 12 ou 24. A unidade de processamento, né, lembra que não lembro quem me perguntou, né, onde que ficava o que controlava a placa do inverter, né, do ar-condicionado inverter. Então, a CPU, né, seria ela, que é a unidadezinha de processamento, né. A CPU é responsável pelo funcionamento lógico de todos os circuitos. Em CLPs modulares, né, a CPU geralmente está contida em apenas uma placa separada das demais. Já em CLP de menor porte, a CPU e os demais circuitos geralmente estão contidos numa mesma placa. Então depende muito do tamanho, né? Ele está contido na mesma placa, quando é menor, por questão de espaço. Ele também tem a bateria, né? E a finalidade dela é manter a alimentação do circuito do relógio em tempo real e manter parâmetros ou programas, né? Mesmo em falta de energia elétrica. Tem memória do programa monitor, memória do usuário, memória de dados, memória e imagem das entradas e saídas e os circuitos auxiliares, né? Estão responsáveis pela proteção de falhas na operação do CLP. O que ele pode fazer, né? Evitar o acionamento indevido das saídas, evitar perda de informações, né? Caso de desenergização, evitar erros de processamento. Tem os módulos de entrada e saída e as classificações desses CLPs, né? Micro é quando ele possui até 16 entradas e saídas. CLP de médio porte possui até 256 entradas e saídas, né? E o de grande porte, que possui até 4.096 entradas e saídas. Geralmente, nos nossos sistemas, né, a gente usa micro. Então, se você encontrar CLP aí, dependendo... Pode ser que tenha algum lugar que tenha um CLP de médio porte, né? Mas, no geral, os CLPs são sempre micro CLP e até 18, 16, né, entradas e saídas. Então, vamos lá para o que interessa, não, vamos ficando mais interessante aqui. Quais são as variáveis, né, de entrada e saída? Tem entradas digitais, né? Como que funciona? As digitais, a gente lembra sempre que ele varia como se fosse aquele 0 e 1, né? Que é o sinal binário. Então, a entrada digital, ele vai pegar uma variação e converter, né? Uma variação de tensão e converter em alguma unidade que você deseja. Por exemplo, você está com um sensor de temperatura, ele vai variar a tensão desse sensor e com isso ele vai fazer a conversão da tamanho da variação dessa tensão para uma temperatura equivalente. Então, apesar das variáveis físicas, tais como temperatura, pressão, força, massa, né, terem comportamento analógico, a maioria dos processos são controlados através de informações digitais, provindas de sensores, botoeiras, chaves fim de curso, termostatos, pressostatos, né, tornando as entradas digitais as mais presentes e as mais utilizadas. Então, por facilitar, né, então ele recebe de modo digital. Então, ó, as entradas digitais de CLP estão aptas a identificar a presença ou não de sinal elétrico provindo de um determinado dispositivo, dentro de uma determinada faixa de valores, reconhecendo a presença do sinal, mas não sua amplitude. Então, os valores de tensão mais utilizados em entradas digitais são 24 e para corrente contínua, né? E de 110 a 220 para corrente alternada. Então, vou selecionar meu vou falar, meu dispositivo, meu sensor que vai dar essa entrada digital. Então tá aqui, ó, valores de tensão para essas entradas, certo? Então, para que a CPU possa interpretar corretamente as informações elétricas que chegam às entradas digitais, o CLP dispõe de módulos de entrada, né? Responsáveis pela adequação elétrica. Então, aqui, ó, uma entrada 24 volts corrente contínua, né? Todo o circuito da CPU e aqui abaixo o módulo de entrada para uma corrente alternada, né? Tanto de 110 quanto de 220. E aqui a mudança para as entradas analógicas. Então as digitais são mais comuns, né? Hoje em dia está mais simples encontrá-las. Muitas vezes, né, são mais fáceis de implementar também e tem maior confiabilidade, muitas vezes, dependendo de qual grandeza você quer, né, identificar, a digital vai trazer maior confiabilidade. Tem as analógicas também, né? Geralmente empregadas em processos que exigem um controle mais preciso. Então depende muito de qual grandeza você vai utilizar, né? Então, se você pegar um analógico, ele é mais preciso,
Vamos pegar o seguinte, pressão, né? Pressão é mais provável que o nosso pressostato, né, analógico seja mais preciso. Só que, infelizmente, muitas vezes o analógico ele não tem a mesma durabilidade, né? Ele pode ter falhas, então você tem a questão também de tem que calibrá-lo, né? Então, assim, ele é mais preciso quando tá tudo certo. Se tiver alguma intempérie, é muito mais fácil, né, o analógico perder a sua precisão. Então, no caso de pressão, né, outras grandezas, vazão também, pode ser que, pode ser não, geralmente as entradas com sensores analógicos acabam sendo mais precisas, né? Identificando e atualizando a cada varredura o valor instantâneo da variável de entrada. As principais variáveis físicas, né, medidas por entradas analógicas são temperatura e pressão. Então, né, utilizam-se sensores de pressão e termospares que convertem as variáveis físicas em sinais elétricos proporcionais. Então, analógico, né, ele vai fazer essa conversão como fala, com um sinal elétrico, cujas amplitudes são reconhecidas pelas entradas analógicas. Então, o CLP tem tanto entrada digital quanto entrada analógica. Então, aqui, ó, os sinais elétricos podem ser de tensão ou corrente, cuja faixa de valores mais utilizados é, respectivamente, de 0 a 10, né, volts para corrente contínua, e 4 mA a 20 mA. Então, aqui, tanto para corrente, ou tanto para tensão quanto a variação para corrente. Então, aqui abaixo tem um módulo, né, de entrada analógico de tensão. Então, ele vai converter o sinal analógico para digital. Tá aqui todo o nosso circuito do módulo de entrada. E as saídas digitais, né, mais utilizadas em CLPs devido à sua simplicidade, uma vez que essas poderão assumir somente duas situações, acionada ou desacionada. Então, é on ou off, né? Quando a saída digital está acionada, ela se comporta como uma chave fechada, energizando o dispositivo atuador. Quando uma saída digital está desacionada, ela se comporta como uma chave aberta, desenergizando o dispositivo atuador. A comutação, né, das saídas poderá ser a transistor ou a relé, aplicando o dispositivo atuador a tensão fornecida à saída, geralmente 24 volts para corrente contínua, 127 ou 220 para corrente alternada, né? A figura 2.3 mostra exemplos de dispositivos de saída digital a relé e a 2.4 saída digital a transistor, né, os seus esquemas eletrônicos. E temos também as saídas analógicas, né, utilizadas em processos que exigem um controle mais preciso, ajustando o funcionamento dos atuadores à necessidade do processo. Os sinais elétricos de saídas analógicas poderão ser de tensão ou corrente, cujas faixas de valores também muito similar, né, de 0 a 10 volts para contínua, ou se for corrente, 4 mA a 20 mA. Dessa forma, os atuadores receberão das saídas analógicas sinais elétricos variáveis, não apenas energizando os equipamentos, mas principalmente definindo a intensidade de sua atuação no processo. Então, você imagina uma válvula, né? Quero fazer um controle. Vamos dizer que não seja no nosso circuito de refrigeração, mas fosse num processo de água. Então, eu quero ter uma abertura de 70%, quero ter uma abertura de 20%, quero ter uma abertura de 80%, e assim vai. Então, a saída analógica, ela tem essa variação, né? Consegue mandar ela com essa variação tanto de tensão quanto de corrente. A digital é on ou off, ou está aberto ou está fechado. Então, eu quero meu compressor, né? Quero que meu compressor funcione. Então, é ele funcionando ou não numa saída digital. É lógico que ocorre, né, muitas vezes a dúvida é o seguinte: ah, tô com meu CLP e quero acionar meu compressor. Dá para mandar sinal do CLP direto para o compressor? A gente consegue fazer isso? Alguém tem alguma... O Fábio abriu aí o microfone. Se estiver falando, Fábio, só não está chegando para a gente. Caiu. Para os demais, né? Dá para a gente acionar o CLP diretamente ou um compressor diretamente na saída do CLP? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Boa noite, Cláudio. beleza? Não, O compressor, eu, assim, pelo que a gente viu lá, eu acredito que se for trifásico, poderia, professor? então no caso, é.
você consegue acionar com o CLP, só que para isso você vai precisar de uma contatora, né? Então, assim, imagina o CLP, lembra do Fugalge? Eu já vi acontecer lá na empresa, e aí eu trago para vocês isso aí, né? Porque infelizmente queimou o Fugalge, né? Querendo ou não, muitas vezes ali é o lucro que você ia ter no atendimento e tudo mais, né? Você acaba perdendo por ter que fornecer outro. Então a saída, né? As correntes que elas trabalham são bem baixas, né? A gente viu ali. E o compressor trabalha com uma corrente bastante elevada. Então, sempre esses acionamentos, né? Eles vão passar por outros dispositivos. Por exemplo, vai entrar no A1, né? De uma contactora. Então, se, igual o Claudio disse, quer acionar um trifásico, vai lá na contactora, né? A1, A2, manda esse sinal para ela atracar a bobina, né? Então, sempre o CLP vai passar por contactor. Então, assim, ele não vai conseguir evitar você a ter esses dispositivos, igual um full gauge na câmara fria, né? Estou instalando a câmara fria aqui, coloquei um full gauge. Então, a saída do compressor. De, da saída, né, desse full gauge, você vai ter que colocar uma contactora e aí sim, da contactora fazer o acionamento. Então, mais ou menos, ele seria um... É um termostato, só que com muito mais função, né? Um exemplo aqui, aproveitando que já para uma aula, um exemplo no Chile, né? Um CLP no Chile. Além dele fazer toda a, o ajuste, né? Entradas e saídas, ele vai pegando fluxostato, ele vai pegando ali temperatura da água, ele vai pegando, deixa eu ver o que mais. Vixe, pega muita coisa, né? Ele vai pegando a temperatura da água, vai pegando as temperaturas de troca, né? E tudo mais. Todos os seus sensores, e aí também ele vai tendo as saídas, né? Que são as válvulas solenoides, né? O, os compressores que ele tem no sistema dele. E além disso, o CLP ele traz muito mais informações. Um exemplo, os compressores maiores, né? A gente tem um cuidado maior com eles, né? E o CLP que traz essa informação que é o quanto de tempo esse compressor já rodou. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre overhaul. Já ouviram? Não. Não, eu desconheço, professor. O Vinícius aí? Não entendi, Vinícius. Eu também nunca ouvi falar disso aí, não. O Samuel abriu o áudio, já ouviu, Samuel? A reforma do compressor, né? Professor, determinada hora, ele leva para a fábrica faz o overhaul dele, trocando as peças, né? Exatamente. É uma manutenção, de certa forma, é preditiva, né? Já não entra nem na corretiva e nem na. É uma preventiva, só que se for uma preventiva com controle, né? Quando você fica ali verificando os aspectos, né? Você fica controlando por temperatura e tudo mais. Quando você faz esse tipo de manutenção, controlando, né, alguma variável do seu equipamento para definir qual é o momento que você vai intervir, então isso é chamado de manutenção preditiva. Então, o overhaul é basicamente uma manutenção preditiva. Um exemplo, um compressor muito grande, se ele danificar, o custo é bastante elevado, né? E imagina você trocando um compressor aí de mais de 10 mil reais no equipamento. Então, o overhaul funciona da seguinte forma: o compressor roda X horas, você, igual o Samuel disse, né, bem disse, envia, né, para o fabricante faz como se fosse o reparo dele, né? Ele pode estar até rodando legal, mas isso é de forma preditiva para quê? Para não ter um dano muito grande e seu compressor ficar, como fala, muito caro o reparo dele. Então, eles fazem um reparo de forma preditiva, né? X horas o CLP lá controla. Quantas horas estou rodando? Então, no meu, estou desenvolvendo o meu CLP, no meu lado eu vou colocar um contador de hora, né? Para justamente quando mandar sinal, né? Minha saída deu sinal para o meu compressor entrar, o meu contador está rodando também. Então, ele vai contar as horas. Exemplo, chegou 5.000 horas, você envia esse compressor para o fabricante. O custo do overhaul é muito mais baixo do que o custo do compressor novo. E o CLP que nos dá essa possibilidade. Então, no ladder lá, você já vai escrever, né? Vai desenhar, projetar dessa forma. Então, deu o sinal para o compressor entrar, contador contou. E aí, esses equipamentos maiores fazem overhaul, né? Vocês estão fazendo manutenção. Viu um compressor lá com orímetro, né? Às vezes tem um orímetro
desses físicos ou na IHM do seu CLP. Todo mundo sabe o que é IHM, né? Acho que viram lá no Senai, no Colorado. IHM é a interface homem-máquina, né? Aquelas telinhas que a gente geralmente mexe nas máquinas maiores, né? Elas geralmente têm, onde você vai setar, colocar os parâmetros e tudo mais. Então, na IHM a gente vai lá, consulta, viu, X horas overhaul. Isso é até importante para quem vai pegar contrato de manutenção, né, continuada aí por longos anos. Quando for entrar também já verificar isso aí, que é um bom, como fala? É um bom indicativo de como está o seu compressor, né? Qual é o risco que você está assumindo. Então, overhaul é isso, né? Reparo do compressor depois de X horas, né? X horas a gente envia para overhaul e o CLP que nos dá essa possibilidade. Então, aqui as saídas, né? Aqui mostra o resumo, mostra o circuito eletrônico, né, de um CLP. Aqui do lado direito está muito parecido a IHM, né? Que tem os botões aqui, ó, e a telinha em LCD. Aqui no meio, né, o controlador CLP e tudo mais, e aqui os módulos, né? Se não me engano, são os módulos aqui do lado esquerdo. Então a gente já consegue verificar entradas e saídas analógicas e digitais, né? Essa diferenciação. E aqui a gente trazendo de forma mais prática os dispositivos, né? Ó, vamos lá tentar casar a teoria com a prática e deixar mais palpável. Então, para a entrada digital, né? Os dispositivos, né, irão fornecer as entradas digitais, informações elétricas binárias, então 0 ou 1, correspondente a dois níveis diferentes de tensão, respeitando as especificações de valores do CLP. Então, se você tem o seu CLP ali, né, aqui, ó, exemplo, podemos ter de 0, né, volts para baixo nível e 24, né, volts, tudo isso para corrente contínua para alto nível, ativado, então desativado e ativado. Então, para você selecionar o seu sensor, você tem que verificar a faixa. Ah, estou fazendo manutenção do sistema, tem um CLP aqui e eu preciso comprar um sensor X, um termopar, preciso comprar um transdutor, preciso comprar um fluxostato, né? Então, você tem que verificar justamente as especificações do seu CLP para fazer a aquisição. Então, ele varia, né? Então, aqui, ó, exemplos de dispositivos para entradas digitais. Interruptor, botoeira, chave fim de curso, termostato, pressostato, sensores digitais capacitivos, indutivos e fotoelétricos. Então, a figura que traz, ó. Primeiro aqui a gente tem, né, uma chave, né, de seleção. Então, a gente pode ou ligar e desligar, né, dependendo do que ela tiver ativada. Ela tem uma função, né? Alto nível, baixo nível seria 0 ou 24, se fosse igual o exemplo. No segundo aqui a gente tem uma botoeira, né? Seria de on-off também. No terceiro a gente tem fim de curso, né? Rolete ali, um fim de curso, eu já não lembro o nome do tipo desse da direita, da esquerda de rolete, né? Também, dependendo do tipo de utilização, você pode tê-los, né? O quarto é um termostato, o quinto aí um pressostato, né? E o sexto, um sensor indutivo, e onde a gente aplica, né? Então, ó, considerando um CLP controlando o funcionamento de um elevador de carga. Então, nesse sistema existem botoeiras, né? Para chamar, para enviar a carga, bem como chaves de fim de curso, né? Para posição do elevador em cada andar. Então, considerando os contatos da botoeira e chaves de fim de curso normalmente abertos, se pressionarmos as botoeiras ou o elevador tocar, né, na chave fim de curso, o CLP receberá um sinal elétrico correspondente à amplitude da tensão que alimenta o circuito de entrada. Então, essa informação elétrica é interpretada pelo CLP em função do programa. Então, assim, as entradas e saídas vão acontecer, né? Se você posicionar certo, seus sensores e tudo mais, mas quem manda em si, é lógico que tem que ter, né, esse bom funcionamento dos sensores, mas quem vai comandar mais é o programa. Então, muitas vezes, né, você desenvolve, eu participei de uma substituição de, tinha um CLPs, né, da Training, fazendo controle de self-contained, né, uma climatização técnica,
E aí precisava fazer algumas manutenções, alterar alguns parâmetros pela mudança, né, dos equipamentos lá dentro. E aí precisava fazer isso. E para conectar precisava de uma senha, né? Então a visita do técnico da fábrica ficava X reais. E a troca desses CLPs por novos, né? Sem a senha, ficava muito mais barato do que a visita. Então, eu já participei de trocas, né? Então, o que que acontece? A gente faz o primeiro programa, né? Colhe as informações, verifica, desenha no ladder, né? Hoje em dia está muito mais simples aí esses programas, né, dos CLPs e implementa ele, roda, coloca no CLP para rodar e testa, né? Então é normal também, depois de estar funcionando, você ter que implementar alguns outros controles, né? No caso lá, o controle da umidade afetava muito, então teve que desenvolver como fala? Uma uma troca, né? Uma troca de informações lá no projeto inicial. Então é normal também, mas quem vai mandar mais é o projeto, né? O programa bem feito para que essas informações colhidas pelos dispositivos, né, de entrada estejam processadas da melhor forma e sim, né, chame as saídas corretas. Um exemplo aqui, usando o elevador, imagina o sensor funcionando bem, mas chega lá, manda um sinal que está na posição e esqueceu de colocar para a saída abrir a porta, por exemplo, né? Então ele chega, para na posição e no seu programa você não colocou que tem que mandar um sinal para a porta abrir. E aí tá, né? Ou você coloca para abrir a porta, esquece de colocar para fechar, esquece de colocar o tempo, né? Que tem que esperar para mudar. Então tudo isso é importante aí para quem está desenvolvendo CLP, né? Ter esse cuidado. E é normal muitas vezes a gente colocar a primeira vez imaginando dar certo e precisar de intervenções, né? Então aí vocês que estão, não sei se todo mundo já trabalha nessa área, alguém monta CLP aqui na turma? Monta CLP, implementa projeto aí para o pessoal, automatiza, todo mundo em silêncio. Até assustei agora. Ainda não. Ainda não, mas com certeza aí vão estar fazendo, porque essa área aí falta gente, né? Trabalhando nisso. Falta, porque a vez que eu fui fazer, eu mesmo não sou muito bom em ladder, né? Sei o básico do básico. Tinha até que ir na aula para aprender com o Fábio mais, né? Mas como fala, para escrever, a gente levou um técnico em automação, justamente para ele desenvolver e implementar, né? Essa de forma mais rápida, até porque tinha que ser certeiro, era no aeroporto, era algo mais crítico. Então, por questão de confiabilidade, a gente levou, né, um outro profissional e com certeza, né, vocês vão estar fazendo aí futuramente, quem tiver nessa área, né, pegar enfoque nessa área, e quando faz, né, precisar voltar e falar, pô, será que não está dando certo? Não, na verdade, desenvolvimento desses sistemas, às vezes, né, no começo a gente fica com alguns pontos para trás, mas futuramente a gente vai pegando mais bagagem, assim como todas as outras áreas, né, e a gente vai, como fala, pegando mais prática e tendo menos desvio, mas no começo, sim, é comum a gente ter que voltar, né, dar uma espécie de garantia, porque um ou outro parâmetro pode ficar fora. E tem os dispositivos para entradas analógicas, né? Deverão ser compatíveis com as entradas analógicas do CLP em relação ao tipo de sinal, se é corrente ou tensão, né? E a faixa de valores desse sinal, como a gente viu lá, de 4 mA a 20 mA, ou não lembro mais a outra variação lá em cima. Depende, né? Cada CLP vai ter um range aí para trabalho, né? Sinais elétricos proporcionais à variação da grandeza física que está sendo medida. Como exemplo de dispositivos para entradas analógicas, né, temos o potenciômetro, sensor de pressão, sensor de vazão, sensor de distância, termopar, etc, né? Então aqui estão os sensores, né? O potenciômetro aqui no figura com o número 1, a segunda, né, sensor de pressão, a terceira é um termopar, o quarto um sensor de vazão e um quinto, né, um sensor de distância. E a nossa aplicação prática aqui, né,
Consideremos um CLP controlando a temperatura de uma sala. Se utilizarmos um termostato regulado, né, para 20 graus Celsius acoplado a uma entrada digital, o CLP terá apenas duas informações de temperatura. Ou está abaixo de 20, ou está acima de 20, né? Se for um sinal de 0 a 24, então ele vai estar mandando 24, ele vai estar mandando 0. Então você setou, né, o seu sensor e ele vai fazer essa leitura. Então, ou está abaixo ou está acima. Se está abaixo, manda sinal cheio, quero que liga compressor, vamos embora. Se está acima, desliga tudo, né? O que permite a utilização da estratégia de controle on-off, né? Que eu estava dizendo para vocês. Mas não permite a utilização de estratégias de controle mais sofisticadas como proporcional, integral ou derivativa. Porém, né, se utilizarmos um termopar acoplado a uma entrada analógica, o CLP receberá informações instantâneas da temperatura, interpretando além do valor atual a intensidade das variações. Isso permite um controle mais preciso da temperatura, onde, dependendo das saídas do CLP, poderão ser utilizadas estratégias de controle proporcional, integral ou derivativa. Exemplo, né? Então, seu set, vamos usar lá 20, né? 20 graus Celsius. Entrada digital é um off, né? Ou entra tudo ou sai tudo. Analógica. Então tá 27 entre os dois compressores e manda. E ele fica fazendo aquele loop que a gente viu lá no começo do... Ele vai ler, né, as entradas, fazer todo o comparativo com o seu programa e mandar sinal para a saída. E aí começa esse loop de novo. Então 27 entre os dois, 25. Depois de 5 minutos, os dois de novo. Já está 23. Depois de 10 minutos, continua. Depois de 15 minutos já está 21. Então pode ser o seguinte, então se está 21, eu vou tirar um compressor, vou só com um para chegar no 20. Vamos dizer que chegue. Chegou no 20 e ele fala, vou tirar meu compressor por 2 minutos e vou olhar a temperatura. Então ele fica sempre nesse loop. E aí você também tem a implementação do inversor, né? Que aí justamente colocando a saída CLP, né? A saída CLP acoplada com um inversor, creio que vocês aí que trabalham com máquinas maiores já viram isso, né? Então, com isso, você consegue fazer essa variação lá do controle do compressor, né? Se você quer de 30% a 100%. Então, justamente vai precisar, né, de uma entrada analógica para pegar essa temperatura instantânea, um sensor, né, bem calibrado para que funcione bem, o seu programa bem implementado. Então, você pode definir, né? Lógico que hoje a gente compra os equipamentos e vem pronto, né? Muitas das soluções já vêm prontas, né? Mas você pode pegar ali e definir o seu range. Quero que durante 2 minutos rode a 30% os dois, né? Quero que rode para manter. Quero tirar um para economizar energia, quero que o outro rode a 50% e eu vejo se mantém. Depois de 1 minuto, se não manteve, aumenta para 60% e assim vai. Então, é basicamente isso que o CLP vai fazer, né? E a liberdade para escrever o projeto fica de acordo com o projetista, certo? Então, nós vimos aqui as entradas, né? Vamos ver as saídas. Temos as saídas digitais, né? Com portas como chaves abertas ou fechadas são seccionadores, né? Podendo utilizados para comutar um circuito elétrico com tensão compatível com os terminais do CLP e com os dispositivos elétricos conectados à saída, acionando ou desacionando. Entretanto, né, o CLP é um equipamento lógico projetado para acionar pequenas cargas elétricas, por isso que ele precisa, né, de outros dispositivos, assim como a contactora, né? Um exemplo aí que está mais palpável, geralmente dispositivos eletromecânicos ou eletrônicos de acionamento, tais como contactores, lâmpadas de sinalização, soft starter, né? Válvulas eletrohidráulicas ou eletropneumáticas, capazes de acionar cargas de maior potência, né? Então aqui na figura tem uma contactora, um soft starter, né? Tem uma lâmpada ali, uma verde amarela sinalização, né? On/off, está funcionando, está parada. E uma válvula eletrohidráulica. E além disso, como já estava dizendo, né? O inversor de frequência. Então ele vai mandar um sinal. No caso, o seu inversor, né? Que seria hoje a gente tem máximo, né? De tecnologia aí
está sendo muito implementado nos equipamentos maiores, praticamente todos têm, né? Está chegando cada vez mais nas nossas residências. Então é justamente isso, o CLP vai mandar um sinal de saída digital, né? On-off. E aqui dentro você tem o seu, como fala, inversor de frequência também com uma configuração, assim como vocês viram, eu acho que nessa matéria aqui, né, que a gente fala sobre, nas outras que a gente viu sobre Soft Starter, o inversor é algo jamais, um pouco mais complexo, mas que segue aquela lógica. Alguém abriu o microfone, deixa eu voltar? Alguém tinha aberto? Se eu tiver dúvida, pode ficar à vontade. Vou parar aqui para fazer uma pergunta aí, para ver se está todo mundo comigo. Sinal digital, né, que a gente vê as entradas e saídas digitais. A gente consegue, né, comutar posições. Ele usa uma estratégia que é flexível, né, que a gente consegue variar, por exemplo, de 0 a 100%, ou as digitais, elas são sempre on-off, tá ligado ou tá desligado? Perguntei para vocês. Digitais, como que ela funciona? Tanto as entradas quanto as saídas. É sempre sinal on-off, né, professor? As analógicas que a gente consegue ter um controle melhor. Ligado e desligado. Exatamente. Então chegou lá, tá com a dúvida, né, no seu equipamento. Muitas vezes essa é onde a teoria faz a diferença, né, e ajuda a gente no campo. Então chegou lá, viu um sensor. Não conheço esse sensor, nunca vi. Normal, gente. A tecnologia tá aí todo dia e as coisas vão se implementando. Vai se implementando coisas novas, né? E é difícil a gente estar em cima de tudo. Tem equipamento que por exemplo, eu atuo como vocês atuam, né? Manutenção, eu atuo mais em manutenção, vai ter gente mais focada, vai ter equipamento que eu não vejo. Por exemplo, trabalho com chiller, e se eu pegar uma geladeira, já vou gastar mais tempo, né? Porque eu não tenho tanto contato. E assim vai ter gente também que vai trabalhar com geladeira, vai chegar num chiller, não vai ter tanto contato também. Então depende muito dos equipamentos. Então o que que a gente faz? Tô vendo um sensor ali, tô com essa dificuldade. Vê o que que ele faz e vê mais ou menos o sinal, como que funciona, né? Medir, ele tá mandando sinal, vou lá e medir. Não varia, né? Tá mandando só o máximo, ou o máximo, ou sai, você já sabe que é digital, ou você olhando também, né? Seguindo os cabos ali no seu CLP, vai estar numa entrada digital. Flutua, né? Vai de 0, vamos lá, de 0 a 10, né? Para 10 volts, então ele flutua, mediu 5. Opa, se mediu 5 não tem como ser digital. Então já é analógico. E a gente usa a nossa teoria, né, acoplada à prática para entender melhor os nossos dispositivos, né? Então aqui os digitais, né? Então, no caso, o que que acontece? Ele só manda sinal, entrou no A1, A2 da contactora, a contactora vai atracar, manda bala. Aqui no Soft Starter ele vai mandar sinal para o Soft Starter iniciar a sua partida, né? É lógico que o Soft Starter ele não funciona de on-off, né? Ele tem a rampa de partida, assim como o inversor também. Mas aí ele manda um sinal e aí o equipamento que recebe esse sinal, né, que é para entrar, aí sim ele faz o que tem que fazer. Ou uma válvula, né, que é abrir ou fechar. Aí tem os com mais inteligência, né, que é o soft e o inversor, que aí sim eles vão rodar as configurações deles, né? Então, na prática aqui, ó, consideramos um CLP controlando o funcionamento de um sistema de bombeamento de água. Esse sistema possui sensores de nível, motobomba principal, reserva e lâmpada de sinalização que indica caixa, né, vazia e motobomba reserva em funcionamento. Para acionamento dos motores são utilizados contatores, né? Já as lâmpadas de sinalização são acionadas diretamente pelo CLP. Por que o CLP consegue acionar a lâmpada? Corrente muito baixa, né? A lâmpada, a carga dela é muito pequena e uma bomba já é bem grande, né? Depende do tamanho, né? O motor, né? A motobomba. Então, note que os equipamentos elétricos, né, controlados pelo CLP, possuem somente dois estados operacionais, ligado e desligado, em função de suas características, né? De acordo com o que o programa está mandando lá. E as entradas, ele vai mandar, né? As saídas digitais CLP manterão ligados
ou desligado os contactores responsáveis pela partida dos motores, bem como as lâmpadas de sinalização. E temos as saídas analógicas, né? Os dispositivos para saída analógica recebem do CLP sinais elétricos variáveis de tensão ou corrente, controlando a atuação de um equipamento elétrico. Como exemplo, temos o controle de temperatura, controle de nível, rotação de motores elétricos, e para isso são necessários circuitos ou equipamentos eletrônicos auxiliares, que recebem informação analógica do CLP, atuando diretamente no funcionamento de equipamentos elétricos. Então, eu vou retirar o que eu disse, hein, pessoal? Falei da digital ali, só vai ficar para o soft mesmo. Então, o inversor, ele já precisa da saída analógica. Então, a variação, né, dessas entradas, com isso você vai enviar uma saída e a saída analógica para um inversor. Então, corrigindo aí o que eu disse, o inversor não entra para as saídas digitais, e sim para as analógicas. Então, são necessários circuitos ou equipamentos eletrônicos auxiliares que recebem informação analógica do CLP, atuando diretamente no funcionamento dos equipamentos elétricos, como conversor de frequência e equipamento eletrônico destinado ao controle de rotação dos motores de indução. Então, a aplicação aqui na nossa prática, né? Consideremos um CLP controlando a rotação de uma esteira transportadora, assim como poderia ser o compressor, né? Acionada por um motor elétrico de indução. O acionamento do motor é realizado através do inversor de frequência. Dessa forma, né, se o CLP enviar um sinal elétrico variável de 0 a 10 volts ao conversor de frequência, este, né, em função da parametrização escolhida, ajustará a velocidade do motor de um valor mínimo a um valor máximo em resposta à solicitação do CLP. Então, um exemplo aí pode usar na temperatura, né? A temperatura está variando ali, o termopar está mandando o sinal da temperatura, né? E aí, de acordo com o que ele vai recebendo, ele vai dando uma variação, né, um sinal elétrico variável, e o CLP que vai estar configurado, né? Por exemplo, se eu receber um sinal de 1 volt, né, de corrente contínua, qual é a rotação que eu vou ter, né? Qual é a inversão, a frequência que ele vai trabalhar. E aí você configura os dois, entendeu? Você configura o CLP de acordo com a configuração do inversor também. E com isso, né, você consegue, no caso, trabalhar com seus motores, né? Compressores, motores d'água para os sistemas de água gelada, ou motores, né, das condensadoras também, né? Geralmente, quando é fala em resfriamento a ar, né? Você consegue mandar por esse, vamos falar por esse analógico, que a bomba, né, vai de acordo com a vazão, o compressor vai de acordo com a temperatura que você tem, né? O ventilador da condensadora vai de acordo com a temperatura que está na condensadora, se você precisa trocar calor de forma mais, precisa trocar mais calor ou trocar menos. Então, varia muito e vai de acordo com o projetista, né? De acordo com o ladder que vocês desenvolvem, vocês viram no momento presencial, certo? A instalação e programação, né? Então, o CLP pode ter alimentação em 24, 8 entradas digitais, 2 analógicas, né? Aqui a analógica é de 0 a 10, então seu sensor também vai ter que variar. 4 saídas digitais a relé e 2 saídas analógicas de 0 a 10 também. Então, quem vai receber esse sinal analógico tem que estar parametrizado para esse valor mínimo e valor máximo. Então, tá aqui, ó. As entradas I são as digitais, né? As 8 digitais. E analógica é IA1 e IA2, 0 a 10. E aqui tem quem? Na I1, interruptor, chave fim de curso, sensor indutivo, para alimentação em 24 volts corrente contínua. E as saídas, né? Digitais, Q1, Q2, Q3 e Q4. Um saindo para um contactor, né? Q2 não está sendo utilizado, outro para um soft starter. E aqui para um dispositivo de iluminação, né? Uma lâmpada. E as analógicas aqui, ó. QA1, QA2. Só que a 2 está sendo usada para um inversor de frequência que vai estar parametrizado de acordo com o range do nosso CLP. Então, ó, poderá ser utilizada uma quantidade inferior de entradas e saídas disponíveis
não a ordem no uso das mesmas, né? Quem vai mandar é o programa, de onde ele vai receber. Então, se ele recebeu na entrada, tá lá seu programa querendo receber a informação de ligar. Então, você fala na I5, né? De acordo com o sinal digital aí de on-off 0 ou 24, eu vou mandar para a saída Q1 para ela atracar, certo? Mas aí você vai lá e liga seu cabo, né? Você liga o seu condutor, quem vai mandar esse sinal no I1. E o seu programa tá para receber, para comutar a posição de acordo com o sinal do I5. Então, infelizmente, seu CLP não roda, né? Então, tem que casar tudo isso aí. Então, a questão da projeção é tudo isso. Se o contactor não tivesse na Q1, na Q2, e seu programa está mandando rodar na Q1, ele vai fechar o contato, não tem nada ligado lá, ele não vai comutar nenhuma posição, não vai fazer nada. Então, é importante, né? Que o programa esteja corretamente. Entrada I1, I3 e I6 receberão 0 volts para baixo nível e 24 para alto nível, né? Dependendo se está estado aberto ou fechado os contatos correspondentes a interruptor, chave de curso e sensor indutivo. Aí, ó. Isso significa que para as entradas 1 e 6 ficarem em alto nível, deverá ser pressionado o interruptor. Então, no caso, ele está... Uma entrada está normalmente aberta, outra entrada está normalmente fechada e outra normalmente aberta. Isso aqui também é importante na hora da gente entender. Se, por exemplo, você tem um dispositivo normalmente fechado, quando você quer comutar a posição dele, se você manda sinal, ele troca de fechado para aberto, né? Então, se você manda um sinal para ele mudar de posição, você vai ter ele aberto. Então, o contato aberto é quando você quer tirar alguma coisa, né? Desenergizar muitas vezes. E o contrário também, que é o mais comum, é o normalmente aberto, né? Que quando a gente dá um sinal, ele comuta de posição e fecha, né? E deixa nossa corrente passar. Aqui ele traz outras, né, informações. A entrada analógica 1 recebe do sensor de vazão um sinal que varia de 0 a 10, correspondente aos limites de vazão do dispositivo. Então, 100%, né, o máximo de vazão que ele vai medir vai ser 10. E quando não tiver vazão nenhuma, vai ser 0. Então, de 0 a 10 vai ser o de 0 a 100% do nosso sensor de vazão. Então, se ele mede de 0 a 200, né? 200, vamos pegar uma vazão aí, metros cúbicos por hora, 200, né? 200 vai ter que valer 10. Então, quando estiver medindo 5, né, o sensor de vazão 5 volts, vai ter que ser correspondente a 100 metros cúbicos por hora. Então, essa conversão também tem que ser feita. E é interessante isso aí, quando você tem valores que são chatos de trabalhar. Por exemplo, você tem uma variação de 0 a 10 e você sabe que o seu sensor é indicado para medições de temperatura de menos 20 até 150 graus. Então, 0 a 10 tem que corresponder de menos 20 até mais 150. Então, no seu programa, quando você vai desenvolver, vai escrever o seu ladder lá, você tem que fazer essas parametrizações, essas contas. Então, isso é muito importante para que tenha os valores mais próximos, né? E, por exemplo, uma temperatura, outra informação que seja muito relevante para as saídas, né? Para acionar inversor, para acionar contactora e assim vai. Então, tem que ter essa lógica também na hora de desenhar, né? Na hora de projetar, tem que lembrar que muitas vezes o valor do range que o sensor pega não é o real. Você tem um range muito maior no real e você tem que parametrizá-los. Além disso, né, saídas digitais a relé comutam independentemente, acionando o circuito elétrico e a elas conectado. Nota, né, a saída Q1, quando fechada, alimenta o contactor com tensão de 220, já que Q3 recebe um sinal de 24 volts de um soft starter, e quando fechada, devolve esse sinal ao soft starter, que corresponde a uma solicitação do CLP. E a saída Q4 alimenta uma lâmpada de sinalização com tensão de 127 volts. A saída QA2 produz um sinal que pode variar de 0 a 10, a qual é recebido por um conversor de frequência que controla a rotação do motor de indução em funções, né, da informação proveniente. E como a função principal de um CLP é o controle lógico de um processo,
suas saídas possuem limitação de potência. É importante consultar a capacidade máxima de tensão e corrente das saídas fornecidas pelo fabricante, utilizando sempre dispositivos auxiliares para o acionamento de equipamentos elétricos de potência, né? Esse aqui é o recado que ele deixa que eu disse para vocês, né? No Full Gauge lá, que tentou com ele direto fazer o acionamento de um compressor, o Full Gauge queimou. E aí uma contactora, né? Era necessário nesse caso. Aqui entra a programação, né? Tem bloco lógico, tem descritivo, tem no ladder aqui, que vocês viram muito bem com o Fábio aí pelo feedback que eu tive, né? Não vou entrar muito na parte de programação. Eu vou fazer o seguinte, não sei se vocês têm intenção, se vocês têm interesse, né? Mas eu posso colocar essa apostila aqui para vocês na plataforma. Se vocês acharem relevante, já deixa aberto para dúvidas, pessoal. Dúvida, deu para Pode sentir colocar, mais ou menos? Colocar, quem for para colocar? Samuel. Fechado, Samuel. Vou jogar lá. Pessoal, ficou alguma dúvida? Aqui vai ficando mais diferente, né? Mas o CLP é basicamente, não tem muito mistério, não. A grande dificuldade do CLP é você ter a criatividade e a lógica de desenhar o programa. Então, o ladder que vocês viram lá, pelo menos eu estou falando da minha visão, porque o resto é você entender sensor e colocar ele nas posições certas. Mas escrever o programa, aí sim é o bicho, hein? E isso aí é a dificuldade. É muito complexo, né? Então tem poucas pessoas aí que são projetistas, né? Em ladder, justamente para ter processos com grande eficiência, confiabilidade e que rode, né? Do modo que o cliente precisa. Quem ficou dúvida com essa parte aí dos sensores, das entradas, saídas, digital, analógico, pode ficar à vontade. Todo mundo em silêncio aí. Então a gente entendeu tudo? Porque a dúvida só vai aparecer quando a gente pegar um CLP, Eu entendi um que sensor, compressor e pega. Entendeu? Quando você pega um CLP rodando, meu amigo, caraca, se for, hoje em dia tem muitos, não sei se vocês já viram, não é propaganda não, mas é o que eu vejo, é Mercato, um pessoal do Rio Grande do Sul, que tem muitos CLPs aí na nossa área, tem bombado esses da Mercato. Tirando quando a máquina já vem com o do fabricante, né? Quando o pessoal implementa, eu vejo muito da Mercato. E aí, esses, você tendo um conector que o nome sumiu agora, R alguma coisa 485, salvo engano, não é RJ, eu acho que é RS, não lembro. Mas se você tiver o conector, você consegue. Alguém ia falar? RS 485. É isso mesmo? Isso mesmo. Caraca, minha memória tá boa, hein? Nem eu imaginava que eu ia acertar. Mas se você tiver, né, seu conector, colocar, pegar o programa certinho, você consegue ter acesso ao programa desde que não esteja com senha, né? Que a grande chatice é ter senha. Então, muitas vezes o pessoal implementa, não coloca uma senha, né? Porque nem todo mundo sabe mexer, nem todo mundo tem um conector. Você consegue mudar, implementar alguma coisa nesse sentido. Agora, os dos fabricantes, se não tiver senha, meu amigo, esquece, tem que chamar os caras mesmo. E eles que vêm para fazer esse trabalho. Infelizmente, o custo é mais elevado. Mas é isso. E o ladder aí, em conjunto, né, com essa parte, é onde vocês conseguem fazer a diferença e entender, né, o que o CLP está fazendo, qual que é o processo que ele está cuidando. Fechado, senhores? Certinho, professor. Tranquilo. Boa noite. Combinado, então. Agradeço aí a presença dos senhores. Bom momento presencial na próxima, né? Fiquem Boa noite, com Deus pessoal. e até a nossa web. Sim, Everton, sim. só uma pergunta para você. Vai ficar daquele jeito mesmo, né? Então vai fazer de grupo, de 5, né? Pode fazer de grupo. Menos o fórum. É o fórum, não. Ah, Fórum tá bem. individual. Tranquilo. E deixando aqui, o Augusto, não vi se ele está aqui com a gente, mas eu pedi para o pessoal fazer uma atividade mais voltada
para a nossa automação na refrigeração mais aplicada. Eu só não consigo mensurar para vocês a resposta, mas já deixo certo que não vai mudar para essa turma, entendeu? Talvez para a próxima a gente consiga, mas para essa aqui eu posso colocar um desafio, né? Um desafio para quem quiser, para a gente discutir, né? Para quem gostar, mas para mudar o escopo, né? A raiz das avaliações, eu ainda não vou conseguir para essa turma. Beleza? Tá ok, então próximo final dia 4 mesmo. Isso, próximo final dia 4. Combinado? Tranquilo, então. Fechado. Então, senhores, vou Fechado. colocar isso aqui lá na aba da biblioteca, tá? Essa apostila. E é isso. Até a nossa próxima web. Fiquem com Deus e não esqueça da atividade. Falou. Deus. Tchau, tchau. Falou. Com Deus. Até a próxima aula.